Gente, tudo bom? Hoje o nosso bate-papo vai ser bem bacana, tá? Então, se vocês puderem acompanhar, seria muito bom. Se puderem também contribuir com as curtidas também, muito bom. Seguir, se inscrever nas redes vizinhas. O que vocês puderem fazer, façam. Namastê, o ser grandioso que existe em mim, saúda o ser grandioso que existe em vocês. Muito axé, saravá, tudo de bom para vocês. Estou aqui de frente do nosso congá, porque na Umbanda não se chama altar, se chama congá. E hoje nós vamos falar sobre Oxalá, Yeshua, Jesus. Yeshua em aramaico, que era a língua oficial do Jesus, era a língua que ele falava, embora falasse outras línguas, principalmente a língua do coração, né? O idioma do coração, o idioma da paz. E Yeshua, ele como todo avatar, todo revolucionário, ele foi muito mal compreendido, inclusive pelas religiões oficiais, aliás, principalmente por elas. A partir do momento em que ele começou a sua caminhada, né? A partir dos 30 anos de idade até os 33, ele foi confundido, e muito confundido, e depois confundiram ele ainda mais. E depois o taxaram ainda mais daquele cara que era o guerreiro, o cara que era o sanguinário, né? Aquele cara que precisava de sacrifícios. Até hoje a igreja faz esse sacrifício através da hóstia, a igreja católica. E o vinho representando o sangue e a carne, o corpo de Cristo. E ele falava que isso não era necessário. Ele falava que, sei lá, as hierarquias não eram fundamentais no processo religioso. Aliás, ele nunca colocou hierarquia. Ele nunca disse que deviam segui-lo, mas sim escutá-lo. E que a volta dele fazia parte da estrutura dele como um todo. Stefania, bom dia. Paula, bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia, Antônio. Bom dia, Regina Silva. Então, Yeshua, Jesus, foi uma figura icônica, mas icônica de uma forma verdadeira. Ivanete, bom dia. Bom dia a todo mundo, gente que está entrando. É muito bom a gente poder falar de uma figura histórica como essa. Por isso eu estou dando um tempinho até para que as pessoas entrem, para que as pessoas se acomodem na live, caso queiram, né? Naturalmente. Outro dia uma pessoa estava me dizendo: você só tem uma pessoa acompanhando, né? Nem sua mulher está acompanhando. Minha mulher estava assim, junto, né? Minha namorada estava junto aqui, assim, bem colado em mim. Né? Vamos lá, Josh Cast Vic, Raina Lopes, Luciene, Débora, Luiz, Joy, Gleicione, Deus é Rei. Bom dia a todos, gente. Então, a figura de Yeshua, né, aderiu Victor, Mito, Perpétua, bom dia a todos, gente. Então, quem estou, né? Só para me apresentar, estou Wagner Andrade, porque eu não sou. Eu só nessa encarnação recebi o nome de Wagner Augusto Santos de Andrade. Inclusive tem Santos no meio, né? Vamos curtir, compartilhar, gente. É muito bacana, tá? Tudo isso. É muito bacana viver nessa solitude que eu vivo. Porque você tem tempo para pensar nas coisas, né? Não existem interferências ao redor para te influenciar, para te dizer o que você deve fazer. Você vai lá e faz as coisas e tal. E se der certo, ótimo. Se não der certo, a gente pede perdão, né? Neide, bom dia MBA, bom dia Zeli, Serginho, Cris, Podete, Maria Mazi, Michel Kaiser,
do bom dia a todo mundo, gente. Então, nasci Wagner Andrade, fui registrado como Wagner Andrade, Wagner Augusto Santos de Andrade, e estou psicoterapeuta também, né? Estou psicoterapeuta, essa é a minha profissão, vivo disso, com a psicoterapia, a hipnoterapia, com o reiki, com a terapia transcendental, com a PNL, sou master em PNL, Programação Neurolinguística, sou master e mestre reiki também, embora não seja mestre de nada, tá certo? Eu não sou dono de nada, nem dono da verdade. Também 39 anos no Espiritismo, comecei aos 20, hoje tenho 59 anos de idade, então comecei muito cedo, nas plagas espíritas e tal, dando palestra, conhecendo os grandes nomes do Espiritismo, como Divaldo, Chico, todas essas pessoas e mais os contemporâneos nossos, né? Divaldo foi embora o ano passado, mas eu tenho fotos com Divaldo e tal. Aquele carinhoso ser, né, que fundou a Mansão do Caminho lá em Salvador, uma fantástica pessoa maravilhosa, com quem eu tive a oportunidade de conviver e se cerimoniar na época, como jovem, né, como presidente da Juventude Espírita da AME, da Associação Municipal Espírita de Caruaru, e tive a oportunidade de ter vários contatos com vários médiuns, com várias pessoas, com vários palestrantes, vários nomes assim de destaque. Nunca quis ser destaque, tá? Chante, Fernanda, Francisco, Isa, Daniela, Camila, oi Camila, tudo bom? Edu, bom dia a todo mundo, gente. Então, é muito bom quando a gente começa de uma forma, sei lá, consolidada, fundamentada. E eu comecei de uma forma fundamentada. Desde os 4 anos de idade, gente, que eu lido com a mediunidade, né? Primeiro a mediunidade sonambúlica, a vidência, eu enxergava, via de madrugada os meus agressores, né? Porque a gente veio aqui para a Terra, a gente não é bonzinho, né? A gente não é flor que se cheire, espiritualmente falando. Nós todos temos nossos erros, pecados, como os tradicionais costumam falar. E eu, como universalista, não falo pecado, eu falo erros de rota, descumprimento das leis universais. E todas essas coisas nos levam a sofrer, a passar pelo processo, né? A passar pela tristeza, pela agonia, pela depressão, pela ansiedade, pelos vícios, né? Por tudo isso. E eu passei por todos os processos. Eu estava vendo as biografias de atores fantásticos como Mel Gibson, Tom Hanks, aquela que fez a Lagoa Azul, estou esquecido o nome dela também, que foi sensualizada logo jovem, logo cedo. Todas essas pessoas, Jim Carrey, todas essas pessoas foram tocadas por esse Yeshua, por esse Jesus. Eu também fui, mas não pelo Jesus tradicional das igrejas, que Constantino em 325, por volta do século IV, né, colocou. Não aquele Jesus que foi consubstanciado, ou tido como consubstanciado, quer dizer, aquele cara que é a essência de Deus, então, portanto, ele é Deus também. Jesus não é Deus, Jesus é filho, né? Ele é filho tanto quanto eu e quanto você, só que ele tem um adereço principal, que é exatamente vir com uma evolução muito maior do que a nossa. Mas Jesus sofreu, errou, fez bobagem dos 12 até os 30, quando a história dele dá uma lacuna. Jesus visitou o Oriente, Jesus foi embora para o Tibete, Jesus foi visitar a Índia, Jesus se aprofundou e brigou
Brigou, o que eu digo discutiu com os brahmanes e sua cultura de castas na Índia. E Jesus foi o Issa, era chamado de Issa, que significa Jesus em hindu. Issa frequentou, caminhou por aquelas plagas, aprendeu também, é o que a igreja nunca vai admitir, nenhuma das duas principais que nós conhecemos, e nem os tradicionais. Isso não é admitido, porque Jesus já veio pronto, né? Já veio sabendo. Não, ele aprendeu tanto quanto eu, tanto quanto você. Vem para aprender. Toca, curte, curte. Republica, compartilha. Né? E se puder, segue, né? Se vocês acharem por bem seguir. Então, assim, é muito... gostei do seu Japamala. Oh, muito obrigado, muito obrigado. Japa, eu tô com a guia de Yeshua, né, de Oxalá, tá aqui comigo, que são os mesmos, né? Basta que você faça essa conexão. Fran... É Fran? Não. É Ivão. Livão, tá? Curte, compartilha. Mas Jesus, ele vivenciou uma vida humana. Ele não foi um suprassumo e nem quis ser importante. Que eu acho que é exatamente sei lá, o segredo do sucesso das palavras dele. Ele sempre foi simples, né? Quando era questionado pelos doutores da lei, então tu és rei, se tu viesses para reinar, ele disse, não, meu reino não é desse mundo, meu reino é do outro. Como o meu reino não é desse mundo, meu reino é do outro, o seu também não é desse mundo. A gente não está aqui para conquistar coisas. A gente tem coisas para facilitar a nossa vida. E são boas. Todas essas coisas são coisas. Tá certo? Eu estou aqui na frente de um congá e eu estou dizendo que são coisas que nós colocamos energia nela. Por isso elas se tornam importantes para nós. A energia pode ser positiva ou pode ser negativa, tá certo? Nós estamos de passagem, exatamente isso. Arrow, né? Não, show, né? Show, não, arrow, deve ser arrow, plano espiritual. É espiritual, com certeza. Nós não somos daqui. Muitas pessoas dizem assim, não, com essa vibe meio ET, né, meio extraterrestre, as pessoas dizem assim, eu não sou daqui, eu sou de Alpha Centauri, eu sou siriano, eu sou insetoide, eu sou Grey, eu sou arturiano, eu sou pleiadiano. Não, você é do éter. Você por acaso pode ter morado nesses planetas e ora você está aqui, reencarnado na Terra, um planeta de expiação e provas, que está arrumando para um planeta de regeneração. E aí nós vamos para João, o evangelista, quando ele fala do seu apocalipse, que todo mundo acha que é o fim do mundo, mas não, é revelação. Apocalipse significa revelação. E as pessoas ainda teimam em falar, não, é apocalipse, estamos chegando ao fim do mundo. O terremoto na Rússia e tal indica o fim do mundo. O mundo sempre teve isso. A mãe Gaia sempre reclamou dos maltratos que recebe. É um organismo vivo. Terra é um organismo vivo. E as pessoas não entendem isso. E como organismo vivo, às vezes dá dor de barriga, ela se treme toda, é um terremoto. Né? Ela vomita, é um vulcão. Ela sente o frio, são os gelos polares. Exatamente, estamos recebendo os maltratos. Exatamente, olha, veja só, se eu maltrato uma pessoa, o que é que eu vou receber de volta? O maltrato dessa pessoa. Não é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É faça o que eu faço, faça o que eu digo e eu mesmo faço. É assim que funciona. E não de uma outra forma. E Jesus ensinou tudo isso, gente. E aí vieram as igrejas tradicionais, Constantino no seu Império Romano em 325, vendo que o Império Romano estava ruindo, com vários conflitos, inclusive religiosos, ele pega, junta a Igreja do Caminho, as diversas denominações, porque já fazia 325 anos que Jesus tinha desencarnado, já estava no plano espiritual,
Então Pedro nunca foi o primeiro Papa, porque Pedro morreu acho que uns 30 anos depois de Jesus. Está na hora de voltar para o plano espiritual. Já desisti de tudo, amigo. Não diz isso. Ah, não fala isso, cara. Pelo amor de Deus. Não fala isso. Não está na hora de nada. Vamos trabalhar juntos, né? Vamos trabalhar juntos. Por que você diz isso? Não, não desistir jamais, meu irmão, tá? Tem uma música de... Eu acho que é de Gonzaguinha, né? Desesperar jamais. Já fizemos muito nesse mundo. Apesar de... como é? Apesar de tudo, não tem cabimento. Desistir do jogo no primeiro tempo. Nada de fugir da raia. Nada de morrer na praia. Não morra na praia, meu irmão. A gente tá no caminho, querido. Ah, a humanidade está muito vazia. Tá, cara, vamos preenchê-la. Entendeu? Em vez de desistir no meio do caminho, vamos preencher essa humanidade de coisas positivas. Vamos ser melhores. Curtir, compartilhar. O dedinho não dói não, tá? Ensinar que dando uns 3 dedos na tela, a curtida sai muito maior. E a live é distribuída não porque eu queira holofotes ou queira curtidas demais, nem nada. Não, é para ser distribuída essa palavra que é tão sincera, tão boa, que tantos podem ouvir. E tantos podem, nesse momento, querendo desistir da vida, mude de ideia. Como você vai mudar, meu irmão? Ou minha irmã, eu não sei se é mulher ou homem, mas, assim, fundamental é que a gente entenda que Yeshua, Jesus, Yeshua em aramaico, tá, gente? Yeshua, ele é reformador. Ele é transformador, ele não é esse ser que a gente tem que ter medo. Ele é justiça, é como Deus o é, como nós o somos. E Yeshua foi um dos únicos que a igreja não ressalta isso a dizer assim: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, mostrando a humildade, a grandeza, o sentimento de um ser extraordinário que pisou na terra. Aí pega torna um cara comum, que pega em armas, em espadas nas cruzadas, que mata pessoas, e na frente, para simbolizar que era ele que estava ali matando os islâmicos e tal, colocaram uma cruz. Isso foi a partir de Constantino, no Concílio de Nicéia, Constantino transformou tudo. Ele disse que teve uma visão da cruz de Cristo. Uma visão mística, né? E aí ele puxou a Igreja Católica de forma política para poder servir aos próprios interesses de Roma. E fundou um Vaticano cheio de ornamentos, cheio de riqueza, quando Jesus nunca pediu riqueza. Depois, com o passar do tempo, as cruzadas e tal, a Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, que vendia, sei lá, passagens, terrenos no céu, que vendia, sei lá, que vendia a si própria, para poder construir castelos, para construir igrejas suntuosas, com pinturas suntuosas. E aí eu fico me perguntando o que é que esse ser vem fazer aqui de novo. Wagner, ele vai voltar porque ele vai reconstruir. Ninguém vai acreditar nele. Porque as pessoas hoje, como você mesmo falou, meu amigo, ou minha amiga, tá? Como você mesmo falou, as pessoas pensam muito em grana, em ter, ao invés de ser. Então aparece um ser aqui, um ser mesmo, luminoso, as pessoas vão achar que é treva, vão chamar de anticristo, vão apedrejá-lo dessa vez em vez de crucificá-lo, ou então fuzilá-lo, colocá-lo numa cadeira elétrica, etc e tal. Ninguém vai acreditar, porque embora afirmem as tradições e as religiões, eles mesmos não acreditam nisso. O que é que Jesus vem fazer aqui? Ele já veio, já trouxe a palavra, já deu a ideia do que ele gostaria que você fizesse.
E você não faz. Só um pequeno exemplo de um ator famoso, né? Mel Gibson, quando foi fazer a sua Paixão de Cristo, e que chamou os atores e tal, Mel Gibson foi altamente criticado. Ele sabia que era o final da carreira dele. Por quê? Porque ele ia mostrar um Cristo que sangrava, que sofria, que chorava. Mel Gibson pegou, porque Hollywood não quis bancá-lo. Ele bancou o filme dele com 30 milhões de dólares, tirando do próprio bolso. E é com a arrecadação da Paixão de Cristo, de Mel Gibson, porque ele realmente mostrou aquele ser que sofria. Não, Jesus era consubstanciado. Ah, Jesus tinha um corpo sutil, que é de Rustem, né? Jesus era um corpo de carne, gente. Sofreu como eu sofri, como eu sofro, como você sofre. Ótimo dia para você também. Jesus passou por todos os processos. Curte e compartilha, gente. Republica, é tão bonito, né, falar de Jesus, esse verdadeiro Jesus, não esse Jesus que castiga, que arrecada dinheiro, dízimos, não esse Jesus que é defendido por determinadas denominações, inclusive a própria Umbanda, o próprio Candomblé, a própria... Candomblé não, porque não falam, não são cristãos, mas os judeus, né, os judeus messiânicos que acreditam no Messias, os evangélicos, os católicos, todas as denominações de catolicismo, os ortodoxos, gregos, todos aqueles caras, os ortodoxos russos e tal, todos eles defendem um Jesus sangue no olho, tá? Um Jesus que briga, e ele brigava. Só que ele brigava pela justiça, ele brigava pela paz, ele brigava pela não exploração do ser humano. Tá certo? Ele brigava por isso. Eu sou Gomides. Oi, Gomides. Bom dia, querida. Oi, Gomides. Tudo bem, né? Bom dia para todo mundo. Curte, compartilha bem muito, gente. Pra gente ser distribuído. Não é pra eu ter holofotes. É pra que o tema tenha um holofote. Que é o tema da paz. Yeshua, Jesus, Oxalá, como vocês queiram chamar. Ele é paz pura só por aparecer. Mas ele foi transformado pelas igrejas. No deserto de Nag Hammadi foram encontradas peças dos evangelhos gnósticos, apócrifos, hereges, como toda a igreja costuma falar. Os evangelhos de Tomé, os evangelhos de Maria, os evangelhos, né, foram encontrados de Maria Madalena, aquela que misoginamente as pessoas disseram que era uma pecadora arrependida. Não era nada disso. Quer dizer, culpando a mulher. Mais uma vez, a mulher é quem é a traidora. Desde Eva. A igreja fez isso tudo, gente. Isso é manipulação. As mulheres foram queimadas na fogueira apenas por serem mulheres, porque faziam uma boa comida, ou porque faziam uma boa erva para curar alguém. Aí vamos queimar, porque é bruxa, porque não está dentro da igreja católica, porque não está dentro dos padrões dos evangélicos, né? Martinho Lutero foi lá, colocou suas regras dentro das suas visões, tá certo? E depois tudo isso se perdeu também, porque o tradicionalismo tomou conta. Hoje os evangélicos são os que mais tiram a própria vida. Porque eles estão espremidos, como o pastor Caio diz, que eu achei ele maravilhoso. Sabe, o pastor Caio é maravilhoso, cara. São os que mais tiram a própria vida, porque estão espremidos entre um Novo Testamento que perdoa e um Antigo Testamento, que é a Torá judaica, que pune. Que cruelmente dizem que Deus é punidor. Eu tenho que ser temente a Deus. Eu não tenho que temer a Deus, eu tenho que amar a Deus. Jesus não é Deus, porque senão ele na cruz ele não dizia:
não diria Eloi, Eloi. Quer dizer, meu Deus, meu Deus. Por que me abandonaste? Ele ia dizer isso para ele mesmo. Em várias passagens ele está no deserto orando para Deus. Quer dizer, ele está orando para ele mesmo. Essa forma consubstanciada tem lógica. Então, não é uma fé autônoma, é uma fé heterônoma que você tem, né? E você nunca se questionou disso. Você nunca se questionou sobre a criação. Adão e Eva tiveram Caim, Abel, Sete. 3 filhos. Homens. Aí, peraí. Caim matou Abel. Não. Caim matou Abel. Foi embora para uma outra terra e se casou. Com quem? Se não existia ninguém. Com a própria mãe, quer dizer, ele voltou, saiu para casar com a própria... Ninguém bota isso na cabeça. Será possível que vocês não tenham o juízo suficiente para entender que essa não é a fórmula? O próprio Sete se casou com a própria mãe também. E como é que Caim vai embora e se casa num outro povoado? Está na Torá. Não sou eu que estou falando, não. Isso é uma contradição muito grande, né? Vocês não acham, não? Ou eu sou doido, ou eu sou maluco? Vocês não acham isso uma grande contradição, não? São mistérios, Wagner. Ó, mistério é uma palavrinha muito usada pelos tradicionais para não querer revelar as coisas que são realmente verdadeiras, que realmente faz sentido. Mistério, isso é o mistério da Santíssima Trindade. Jesus consubstanciado e mais um Espírito Santo que se junta. E a Santíssima Trindade imitada já, porque os Brahmanes têm Vishnu, Brahma e Shiva. 3. Um destruidor, outro que controla, outro que... Tá entendendo? Bom dia, Valmir. Bom dia, querido. Bom dia. Martus. Vamos curtir, compartilhar, gente. Vamos colocar essa live lá em cima, não para fazer holofote para mim, mas sim para essa live ser distribuída, tá certo? Valmir, muito obrigado pela rosinha, meu irmão. Muito obrigado. Vamos curtir. É só dar o dedo, gente. Uma pessoa só pode curtir 1000 vezes se quiser. Tá? Até 2.000, 10.000. Entendeu? Então é só tocar na tela. Enquanto escuta, toca na tela. Tá certo? E a gente só... O TikTok entende que é um conteúdo importante, começa a distribuir. Outras pessoas começam a entender da forma correta. Esse troço que todo mundo continua... sabe, sem entender, sem compreender, sem sacar. Ainda numa fé heterônoma, ou heterônima, melhor dizendo, que é a fé que a gente tem acreditando no que o outro disse. Em vez de estudar e colocar a lógica, a razão e o raciocínio para funcionar. Porque simplesmente você acredita porque alguém te disse. Mesmo você sendo um cientista, um raciocinador, mas você não raciocina sobre o que você tem na espiritualidade, que é a tua verdadeira pátria, é o plano espiritual, não é aqui na terra. Jesus disse isso. Mas que a terra pode ser um plano espiritual também. E pode ser o céu. Porque céu e inferno estão dentro de você. É isso que as religiões não querem que vocês saibam. Por quê? Porque a partir do momento em que o céu e o inferno estão dentro de mim, que eu sou sacerdote de mim mesmo, eu não preciso de outros sacerdotes, eles perdem o controle sobre você. Eles perdem a batuta sobre vocês. Porque eles já não podem mais te meter medo, porque você acredita em você e acredita na conexão sua direta com a fonte.
direta com esse Yeshua. Você não precisa de intermediários, sacerdotes, interesseiros, com vontade de passar a mão no bolso, para eles enriquecerem e você empobrecer, com uma falsa promessa, muitas vezes, de prosperidade. Você prospera se me der tudo. Isso é um tremendo de um golpe. Me perdoe, tá? Respeito demais todas as tradições, todas as religiões, mas por favor, isso é uma conversa mole para boi dormir. Como a gente chama, coloque os flácidos para acalentar bovinos. Quer dizer, conversa mole para boi dormir. E Yeshua, Jesus, ele foi transformado, gente. Vocês não percebem isso? Paulo, que nunca foi apóstolo de Jesus, era Saulo, era perseguidor da doutrina, na estrada de Damasco tem uma visão mística, cai do cavalo, cego. Quando Jesus o fala em clareaudiência, Saulo, por que me persegues? E a quem ele ia perseguir foi quem o curou da cegueira. Ele foi levado. E ali naquele momento ele viu o verdadeiro Jesus, que ele nunca tinha visto antes, apenas perseguia os seus seguidores da Igreja do Caminho. Mas ele teve contato com Pedro, que era um tremendo de um tradicional, para a gente não chamar de xenófobo, machista. Ele achava que Maria de Madalena não podia dar opinião, nem podia ter visto Jesus pela primeira vez, porque ela era uma mulher. Fazer uma simples com o nome, uma simpatia com o nome da pessoa e em terra faz mal, não sei qual é a tua intenção nisso, tá? É Isaías, Iala Santos, para o amor. Para você amar, você não precisa enterrar nada. Você tem que tirar do peito o amor. Entendeu? Esse mesmo amor que eu tenho. O Yeshua, que está em tudo aqui, ele não está configurado ou nem representado por uma imagem que está ali em cima, no nosso congá. Nem o teu amor está submetido à tua vontade ou à tua simpatia. Você pode vibrar positivamente para a pessoa. Se ela tiver de ser tua, ela será. Agora, se ela não tiver de ser tua, se você conquistar através de uma feitiçaria, porque isso não é simpatia, isso é feitiçaria, você querer uma pessoa do teu lado a todo custo sem ela querer. Você vai conquistar uma pessoa que provavelmente vai te fazer mal, porque ela de uma pessoa boa se transforma numa pessoa má. Porque simplesmente ela foi forçada através de uma magia, através de uma feitiçaria, através de um trabalho, de uma amarração, para ficar do teu lado. Então conquista as coisas porque você é uma pessoa boa. Conquista as coisas porque você é uma pessoa valiosa. Se autovalorize e a partir da autovalorização você conquista várias pessoas maravilhosas na sua vida. Você não precisa enterrar nada do nome de ninguém, nem fazer uma simpatia. A simpatia é sua, da tua vida. É tua vida, é tua vida. Mostre ela que ela é capaz, que ela é fantástica, ela é maravilhosa. Aí as pessoas começam, aí você arruma o teu par certo. A pessoa certa, que é a pessoa que simplesmente vai adorar conviver com você, porque você é especial, você não precisa de simpatia, você precisa da sua simpatia a si próprio, olhar-se no espelho, dizer eu me amo, eu me valorizo. Isso é a simpatia. Uma simpatia fácil. O grande problema é esse, as pessoas perseguem, é o que Jesus vivia dizendo na época dele, Yeshua dizia isso. As pessoas vivem procurando facilidades. O difícil ninguém quer fazer, se tornar uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, uma pessoa
reta, uma pessoa que se valoriza, uma pessoa que procura a fonte, que procura a Deus, que procura esse arquiteto do universo, né? Não o demiurgo, aquele Deus punidor, castigador. Não, não é esse demiurgo que você está procurando. Você está procurando um Deus que é amor. Causa primária de todas as coisas. Justo, bom, onipresente, onisciente, onipotente. Procura isso. Quer dizer, ele tem ciência de tudo, inclusive que você vai errar. Então ele não vai te magoar. Porque ele já sabia antes que você ia falhar. Não é para você falhar. É para você procurar os erros da sua vida, consertá-los, arrepender-se, mudar. Causa na justiça para ser liberada. Fala com Xangô. Xangô é o principal nessa causa. Tá? Dia dele quarta-feira, conversa com ele. Se a machadinha estiver do teu lado, quer dizer, se a lei estiver do teu lado, a lei de Ogum, a machadinha de Xangô vai dar a justiça para você. Tá bom? Mas também sempre nesse processo. Entendeu, Ana? Ana Maria. Vamos curtir, compartilhar, gente. São verdades incômodas, né? Essas que eu falo aqui, né? Porque é o seguinte, tudo tá a partir de você, tá? Essa causa na justiça tem sentido você ganhar ou você acha apenas que deve ganhar porque é você? Se é realmente uma causa que é fundamental para você e que você tem razão, você vai ganhá-la. Tá certo? Você vai ganhá-la. Entendeu, Ana? Aí você não precisa de demanda, você não precisa fazer nada, você não precisa firmar vela. Eu firmo velas, tá aqui. Eu firmo as velas, tem a vela de Oxalá, hoje é dia dele, por isso falar sobre ele, né? A gente, pensão do meu falecido marido, pensão ou como é? Porque eu sou formado em direito também, sou bacharel, não sou advogado. Mas eu conheço um pouquinho dessas leis, porque meu pai era uma pessoa muito ligada ao direito de família, então eu conheço um bocadinho sobre isso, porque estava muito conectado a ele sempre, e na própria faculdade estudei um bocado e derrubei a estante dele todinha de livros lendo, porque todas as vezes que eu chegava perto dele, ele dizia assim, vale, tá ali os livros, vai lá, né? Como quem diz assim, vagabundo, vai lá, pega o livro, não é fácil não, eu aprendi lendo e não pescando de ninguém. Eu posso te orientar, agora vá lá e leia, tá certo? Então, eu sei um pouquinho, então assim, não é uma pensão que você quer a herança do teu marido, é isso? Ou você se separou-se antes, recebia pensão, deixou de receber, tá entendendo? São vários nuances que é preciso a gente entender para depois a gente alçar o voo, para a gente entender o que é que a pessoa realmente quer, entende isso? Então, quer dizer, voltando para Yeshua, se você tiver direito, Ana, pode ter certeza, você vai receber. Vamos lá, curtir, compartilhar, gente, vamos chegar a 1K, vamos chegar a 10K, vamos, né? Curtir bem muito, cada pessoa pode tocar com os 3 dedos, pode tocar com 4, pode tocar, sabe, passar né? Tenho sim, se tem, vai receber. Olha, entenda, tudo nessa vida é merecimento e principalmente o que deve ser. O que deve ser. Veja só, às vezes um dinheiro vem para a nossa mão e em vez de nos felicitar, nos afunda. Tá entendendo como é? Em faxina, amigo. Isadora, tá em faxina? É faxina que você quis dizer? Você tá com a vassoura na mão? Que bom. É bom faxinar e faxinar a alma também faz muito bem. Né? Dar uma limpada nas coisas, nos bregués que tem por dentro da gente. Vamos curtir, compartilhar, gente. É muito bacana isso. Eu acho maravilhoso conversar com vocês, porque é disso que a gente tá falando, tá entendendo? Como funciona, Ellen? Oi, Ellen, funciona o quê? Não, tem só um cara que fez a formação de teólogo umbandista,
sacerdócio, umbandista, embora não me sinta sacerdote, nem babalorixá, né? Nada disso, que é espírita, ou está espírita há 39 anos já, iniciei com 20, tenho 59 anos de idade agora, e que está passando algumas informações para vocês aqui sobre Yeshua, Jesus, Oxalá, também sincretizado com os orixás africanos. Oxalá, Jesus, Yeshua em aramaico, Issa em hindu, é o mesmo, tá? É o mesmo, só com a grafia e a forma diferente. Só que não é o mesmo aquele que pune, aquele que pega em arma, aquele que quer um reino, aquele que quer uma hierarquia, aquele que toma dinheiro do teu bolso. Esse não é Jesus. Esse aí é um Jesus usado pelos homens para meter a mão nos teus bolsos. Então é isso que funciona. Funciona assim comigo. Dizendo a verdade. Eu não quero um tostão de vocês. Se vocês vieram se terapeutizar comigo, porque eu sou psicoterapeuta holístico, tenho psicoterapia também transcendental, sou mestre reiki, estou, né, porque eu não sou nada, na verdade. Estou master em PNL, programação neurolinguística, hipnoterapeuta, radiestesista, cromoterapeuta, cristaloterapeuta, aromoterapeuta, musicoterapeuta, várias terapias para ajudar. Sim, aí nessa parte profissional eu ajudo, e eu ajudo muitas vezes até de graça. Quando eu percebo que a pessoa realmente está precisando, que ela não tem condições, entendeu? E aqui eu falo para levar um pouquinho do que é realmente verdade. Um pouquinho. Não que eu seja dono da verdade, é que a verdade ela é outra. A verdade é outra. Vamos curtir, compartilhar, gente. Vamos subir aí os cais, vamos botar 10, 20 cais aí para ser distribuído. Não para, vou repetir, não para holofote meu, mas sim para que as pessoas tenham a lógica na cabeça do que é esse Yeshua, essa figura fantástica, esse avatar fantástico que nós recebemos no Ocidente e que se espalhou por todo o mundo. Às vezes por imposição dos impérios que assumiam Jesus como um guerreiro de frente de batalha para conquistar e anular a religião dos outros. Jesus nunca quis anular a religião de ninguém. Jesus nunca disse, vá conquistar o povo e destrua todos os deuses dele. Não! Jesus juntava nos seus sermões todos eles saduceus, fariseus, doutores da lei, cobradores de impostos. Ele juntava todo mundo junto, gregos, romanos, todo mundo junto. Pessoas de diversas religiões estavam ali escutando a palavra. Não há religião. Religião não salva ninguém. Se você está pensando nisso, esqueça. Quem salva você é você. É esse poder que as religiões tradicionais não querem que você tenha. Porque a partir do momento em que você salva você, você não precisa de religião, nem precisa de sacerdote. Wagner, por que você fez sacerdócio? Para entender e deixar de preconceito. Porque eu tinha preconceito contra isso. Hoje em dia eu não tenho mais. Porque aprendi a lidar com isso. Eu sei que isso aqui é energia pura. É aqui onde eu me concentro, onde eu me isolo. Não para aparentar, mas sim com uma força de Jesus, de Yeshua, com Cristo, que significa abençoado, ungido, para ungir a mim também, tentando purificar aquilo que é impuro ainda. Eu sou impuro. Até o próprio Jesus dizia que era impuro. Você veja. E aí muita gente querendo ser o purinho, o bonzão, de paletó, ou então sabe, com uma túnica, com um vestidão grande, né, roxo, para mostrar que cheguei, né? E para mostrar que tem hierarquia, que ele manda em você e ele é intermediário, que manda você se sentar na frente dele, numa cadeira, e confessar os seus pecados. Quem é tu, criatura, para mudar as besteiras que eu fiz?
Porque fui eu que fiz, eu é que tiro, eu é que me arrependo, eu é que expio, eu é que me regenero depois, através da expiação. Percebe? E também só se arrepender como a Madalena arrependida. Ah, eu estou tão arrependido. Não faz nada. Ah, não, vou lá no padre, ele tira meus pecados, manda eu rezar 150 Pai Nosso, 250 Ave Maria, não sei quantos quem Deus Pai, eu estou livre. Não, vou lá no pastor, porque ele bota a mão na minha cabeça e expulsa esse demônio. O demônio que é tu mesmo, né? Porque tu mesmo faz as besteiras. Tu mesmo é que tem que consertar. Também dá muita responsabilidade, né, Wagner? Poxa, é demais. Tu tá dizendo que eu mesmo é que conserta a mim mesmo. Exatamente o que eu estou dizendo. Sem tirar nem pôr. É exatamente o que Jesus disse. O reino de Deus está dentro de ti. Se está dentro de você e não está numa igreja, se está... Peraí. Se está dentro de mim e não está numa pessoa, e uma pessoa não pode me curar, quem é que me cura? Eu mesmo. Como os animais, que quando tem dor de barriga, quando estão com verme, quando estão com alguma coisa, os bichos selvagens, eles vão na floresta e eles mesmos se curam, porque ele procura a erva certa para curar o mal que ele tem. Somos animais. Para curar a nossa alma, procure a própria alma. Converse com seus guias, eles vão lhe ajudar, seus santos anjos, sei lá, arcanjos, né? Procura, eles vão te ajudar. Procura sim uma pessoa para conversar com ela. Eu posso conversar com você, mas nunca me meter no que você deve ou que não deve fazer. Nunca me intrometer na sua vida, porque eu não tenho esse direito. E o seu livre-arbítrio? Para onde foi? Para as cucuias? E a causa e efeito das coisas que você faz, eu posso tirar de você? Não, você fez. Uma vez feita a besteira precisa ser consertada não por ninguém, não por uma religião, mas por você mesmo. Porque Jesus lhe empoderou. E Yeshua disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E ele disse ainda mais. No começo dessa frase é assim, vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Veja que coisa maravilhosa. Quer dizer, tu é Deus. Então tu vai procurar quem? Outra pessoa para te abençoar, que nem conhece quem você é? Ou que se conhece, faz julgamentos sobre você? É isso que você está procurando? Pessoas para te julgar ou pessoas para melhorar? Curta e compartilha. O que você está procurando na tua vida? O Jesus verdadeiro que passou aqui há 2025 anos atrás, que nasceu há 2025 anos atrás? Ou você está procurando o Jesus que a igreja construiu? Um vingador, um cara que pega numa espada para enfiar num, um cara que queima mulheres como bruxas, que queima pessoas porque não pagaram as indulgências, os terrenos no céu. Você está procurando esse Jesus? Se está procurando, fica à vontade, pode procurar. Vai encontrar vingança, medo, ressentimento, agonia no seu juízo. Pois é. Procure você salvar a si, porque ninguém lhe salva. Você se salva. Religião nenhuma lhe salva. Você se salva. Assim disse o próprio Yeshua, Jesus, na passagem dele, está lá nos 4 canônicos evangélicos. Mateus, Marcos, João e Lucas. 4. E os outros, Wagner? Ninguém escreveu nada, escreveu. Só que era inconveniente para a igreja botar eles, porque eles eram mais polêmicos. Tiago, que era irmão de Jesus. Vocês sabiam disso? Que Tiago era irmão de Jesus, não era primo, não era nada, era irmão. Tem o evangelho de Tiago. Cadê? Cadê o evangelho de Tomé? Cadê o evangelho de Maria Madalena? Cadê o evangelho de Judas? Que acusaram de botar ele como bode expiatório. Que tinha entregue Jesus. Foi bode expiatório. A figura do bode expiatório surge ali. Vamos sacrificar alguém, né? Vamos culpar uma religião, né? Por isso o antissemitismo vigente até hoje, porque foram eles que mataram Jesus. Cara,
tão absurdo isso, mas tão absurdo, sabe, que às vezes me dói o juízo de ver pessoas acreditando numa bobagem dessa. Aí você pega os canônicos, rejeita todos os hereges, né, os restantes dos apóstolos, mas você divulga eles. Você diz assim, ah não, tinha 12 apóstolos, não, tinha 13, Maria Madalena era mais um ali no meio. Uma mulher, pronto, foi o que Pedro disse, ele era misógino, ele era machista. A cultura daquela época era patriarcal, então a mulher não tinha direito de ver Cristo, nem de conversar com Cristo, nem andar com Cristo. Pedro sempre encrencava com Maria Madalena, dizendo assim, essa mulher vai andar com a gente. Jesus disse, ela é melhor do que vocês. Tá entendendo? Maria Madalena não é a mesma pecadora que Jesus disse, atira a primeira pedra quem não tiver pecado. Maria não é aquela. Mas os religiosos fizeram tudo para confundir e complicar a nossa cabeça. Como se a mulher tivesse culpa de tudo. Até hoje as mulheres sofrem com isso. Aí o feminicídio aumentando consideravelmente em todo o mundo. Não é só no Brasil, não. O que é isso? Ah, eu sou homem, sou mais forte. Posso. Pode nada. Então um abestalhado. Então um mané. Respeita para ser respeitado. Agora é dos dois lados, tá? Mulher precisa respeitar, homem precisa respeitar. Mulher precisa ter o seu valor e homem precisa ter o seu valor. É o respeito que constrói a relação. Não a minha relação indigna com uma religião que manda que eu diga à minha mulher, fique dentro de casa lavando roupa, tomando conta dos meninos, que eu vou por aí farrar, encher a cara de cachaça. Que tipo de religião é essa que diz assim, não, fica aí mulher que eu vou trair lá fora? É assim? E você se acha o santo porque vai na igreja. Porque aceitou Jesus. Não, o Jesus que você aceitou não é isso que eu estou falando não, tá? O Jesus que você aceitou, ele é misógino, ele é guerreiro, ele mata, ele te mete medo. Esse é o religioso. É o Jesus tradicional, das religiões tradicionais. Esse é o Jesus. Das tradicionais. Das não tradicionais universalistas feito eu, espiritualistas. Da gnose, que é do conhecimento. Quem é o Jesus? É o Jesus que te dá a liberdade de escolha. É o Jesus que trouxe palavras. É o Jesus que convenceu através da potência da sua alma, da transferência de sua energia maravilhosa. É o Jesus que é honesto com você, que não te pede dinheiro para dizer uma palavra, que nunca pregou riqueza, mas que nunca condenou os ricos, já que eles são necessários para criar empregos. Aí colocaram um trecho na Bíblia dizendo assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que os ricos herdarem os reinos dos céus. E, cara, primeiro confundem tudo, né? Porque dizem que camelo, como é que um camelo vai passar no fundo da agulha? Era o pelo do camelo, que era muito grosso, não passava no fundo da agulha naquela época. Para fazer as roupas, porque eles usavam o pelo do camelo para isso, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, os ricos que ele quis falar foi os orgulhosos. A palavra rico em aramaico significa orgulho, vaidade. Então, às vezes eu tenho um pobre que é rico em aramaico. Sacou? Por quê? Porque tem vaidade, orgulho, empáfia, nariz em pé. Então aquele é um pobre rico. Pobre de dinheiro, mas rico de orgulho, de vaidade, de pouca humildade, de maldade. Um falastrão, conversador de água, que fala dos outros. Jesus falava exatamente assim, desse jeito que eu estou falando, tá, gente? Ah, Jesus na cruz, morto. Não, Jesus era vivo, está vivo dentro de você, não está pregado numa cruz.
Jesus não te pune, Deus não precisa ser temido, precisa ser amado. E aí esses conceitos? O que é que vocês acham que a igreja tradicional vai dizer de mim? Isso é um herege. Enquanto eu estou pregando a paz, eu sou herege. Enquanto eu estou pregando a sua liberdade, querem tirar o seu medo de uma religião, de um Deus punidor que não é punidor, ele é só amor. Ele é também justiça. Porque se você faz besteira, você obedece a uma lei universal chamada causa e efeito. Se eu piso no rabo do cachorro, o cachorro faz ou duas coisas. Ou ele sai ganindo, correndo, porque ele é um frouxo, ou então ele morde tua perna. Causa e efeito. É assim que funciona. Vamos curtir, compartilhar, gente. Vamos lá, vamos subir essa live. Não vou repetir, não é para eu me destacar não, que eu não quero isso de jeito nenhum. Tá? Eu quero é que a live seja distribuída apenas, tão somente isso. That's all. That's all. Só, apenas. Just this. Apenas isso. Tá? Então assim, vamos curtir bastante, porque isso vai ser distribuído. O TikTok vai dizer assim, isso é um conteúdo massa para as pessoas. Eu não sei não, né? Porque o TikTok é muito ligado ao Xing Ling, eles são Xing Lings e Xing Lings são comunistas, né? Então é meio difícil, comunista misturado com capitalismo, gostam de uma grana danada, sabe? E eu não estou falando de todos os chineses não, tá, gente? Na China tem 2,4 bilhões de habitantes, é gente pra caramba pra gente generalizar que todo chinês é assim. 99% desses chineses, eles não são ruins. Da mesma forma como a gente elege uma religião, elege um povo, uma raça, a mulher, os gays, etc., para poder enfiar as pedras neles, né? Porque a gente é preconceituoso. E o danado é o seguinte, danado é ver um espírita, um umbandista, que acredita na reencarnação, universalista feito com preconceito. Seja contra o sexo, seja... Jesus nunca fez distinção de ninguém, gente. Nem de religião, nem de cor, nem de sexo, nem de nada, nem de opção sexual. Mas naquela época não existia gay, não. Não existia? Vai para o Império Romano para tu ver o bacanal que tinha. Vê o nome que deram lá, o Bacanal de Herodes. Vocês acham que era o quê? Uma festinha de criança, era? A igreja retira os detalhes sórdidos, né? Tô totalmente errado, que massa! Apareceu aí um julgador, eu estou totalmente errado. Oh, papai. Oh, Johnny, você é que tá totalmente certo, não é assim? Que massa! Os chineses são tão maravilhosos que criaram o TikTok e pagam bem os criadores. Também são, né? É bom também isso, tá? Bora me sobrecai sabidão. Ah, não, eu não sou sabidão de nada. Eu só sei que nada sei, parafraseando Sócrates. Eu não sei de nada, eu não estou impondo nada a você. Agora você é mal educado o suficiente para entrar na minha live e dar pitaco. Não, mas a live é pública. Sim, a rua é pública também. Tira a roupa lá, fica nu para tu ver se não é preso. Por atentado violento ao pudor. Né, sabichão? Quem é o sabichão aqui? Eu não sou sabichão de nada, rapaz. Eu só sei que nada sei. Eu não conheço nada. Agora parece que você conhece ainda menos. Porque não sabe nem o seu lugar. Eu entrei na sua live para poder lhe atrapalhar. Para dizer alguma coisa com você, embora eu não concorde com você. Entendeu? Não. Tá bom, valeu. Valeu, fica aí, Vice Johnny. Show, tá? Se quiser conversar comigo particularmente também, eu converso. Não tem medo não, tá? Valeu? Vamos lá. Estrela, e eu duvido tu me calar aqui. O TikTok pode me derrubar, agora tu não pode não. Duvido. Tá, te desafio. Como Yeshua desafiava. Duvido calar minha boca, só me matando, né? E mesmo assim ele não foi calado, porque são 2025 anos falando no coração das pessoas. E aí? E aí?
Interessante isso tudo, né? Peraí, que eu tô errando aqui o negocinho do quadrinho para passar de 1 hora. Vamos ver se vai. Agora foi. Beleza. O Senhor ajuda muito as pessoas a acordarem, graças a Deus. É isso, esse é o meu caminho. Enquanto o Instagram é o Face, são os americanos. É só explora os criadores, é por aí. Achei o senhor outro dia e gostei muito do que o senhor diz. Ah, obrigado, rapaz, obrigado. Aí, ó, o pessoal já repreendendo aí, repreendendo em nome de Yeshua, né? Fala sobre o conhecimento, esquece as críticas. Boa, aleatório. É muito bom criticar, velho. Vem botar a cara aqui pra falar a verdade, pra você ver uma coisa, né? Vem desmistificar, vem, tá? Você está falando a verdade e a verdade dói em certas pessoas. Eu sei que dói, porque tem que ser autorresponsável, né? Tem que ter responsabilidade por si próprio. Mas as pessoas não querem ter responsabilidade por si próprio. Elas não querem se autossalvar, elas querem que alguém as salve. Tá entendendo como é? Esse é o problema, cara. Elas querem é que você vá para a igreja para poder pagar dízimo. Você fica liso, o pastor fica rico. Você fica liso, a igreja bota santos, pinta. Com um artista fantástico que foi Michelangelo, a Capela Sistina, que cobrou uma baba e ficou só daquela pintura ali. É assim. Vendendo dízimos. Vendendo terreno no céu, né? Vendendo, né? Os famosos objetinhos que eram de Cristo, que se juntar à cruz de Cristo e as lascas que foram vendidas como souvenir, dá mais de 10 bilhões de cruzes. E eles vendiam lasquinhas a preços altíssimos para você colocar dentro da sua carteira. Até hoje, os neopentecostais aprenderam isso, cara. Aí vende caroço de feijão por R$1.000 para curar da Covid. Muita gente morreu da Covid porque tomou o caroço, que pagou R$1.000, não usou máscara, se expôs e morreu de Covid. Tá arrumado esse cara, não tá não, com a consciência dele no futuro, quando ele desencarnar. E hoje, porque não é possível que alguém durma em paz sabendo que induziu o outro a morrer. Não é possível. Não é possível, cara. Sabe? São essas coisas que nós precisamos entender do mundo, da natureza das coisas. Gente, eu queria falar de Jesus assim, sabe? Sempre, né? Jesus, aquele que trouxe a esperança de você ser livre, e não de você ser cooptado por uma igreja, de você ter coragem ao invés de ter medo. Francisco de Assis, quando veio, foi odiado, porque Francisco de Assis pregava a pobreza, não queria a suntuosidade. Então a igreja depois santificou. Joana d'Arc, quando estava defendendo a França, que ouvia vozes, defendeu a França e ganhou. Foi uma comandante, mas foi queimada na fogueira e depois tornada santa. Do mesmo jeito que Francisco de Assis. Primeiro eu descarto, mato e tal. Aí depois eu torno santo, porque eu sou bonzinho. Verdade. Meu primo e a filha dele foi assim. Disse que tinha tomado uma vacina na igreja e morreram. Pois é. Veja como é que fica a consciência desse... Desculpa. Desse desgrama que fez isso com tua prima. E veja também a falta de consciência e de entendimento desse povo que acredita no que os outros falam, em vez de acreditar em si próprio e na ciência. Morreu pai e filha, nunca quiseram usar máscaras. Olha aí, sacou? Agora, cadê o Johnny? Sumiu? Cadê? Cadê o defensor das igrejas, da religião, dos sacerdotes? Cadê? Cadê o cara, velho? Oxe, sumiu, foi? Gente,
Eu não estou aqui para desafiar ninguém. Eu respeito a religião de cada um. Respeito você, viu, Johnny? E a sua crença. Infelizmente, cara, só dá medo. Infelizmente, só dá medo. Infelizmente, é a crença dos outros para lhe impor, para lhe matar, como a moça falou aí. Aí, não sou eu que estou falando não, tá? É a moça que está falando. É a Leandra que está falando, tá? Não sou eu não, não sou eu não. Vai procurar mais absurdo, tem muito mais, Como, por exemplo, aquela igreja que impede que você doe sangue, porque você não pode dar sangue. Quantas pessoas não já morreram por conta dessa crencinha babaca? Quantas? Eu peguei uma moça que era instrutora e educadora dessa determinada religião desde novinha. A moça com uma depressão miserável. Sabe o que foi que aconteceu com a moça? Essa é boa demais de contar. A moça vivia dizendo que você não pode doar sangue e tal, dizia a juventude e tal. Cresceu com isso, aí casou-se. Primeiro filho, hemofílico. O segundo filho precisava de plasma sanguíneo para também sobreviver. Foi o que ela fez, deu um chute na bunda de todo mundo da igreja, saiu da igreja e foi cuidar dos filhos. E morreu de arrependimento pelo que tinha dito, entrou em depressão. Quase se mata. Foi que eu peguei como psicoterapeuta e mostrei a ela, não, você acreditou no que os outros disseram. Você tinha uma fé heterônima, não uma fé autônoma. Tá entendendo como é? Porque você acreditou nos outros e por isso você fez. Não, você não precisa ficar com culpa. Agora, você tem responsabilidade sobre a coisa. Não precisa ser culpada, mas você é responsável. Porque todo mundo que faz alguma coisa e não pensa antes de fazer, tá repetindo, feito um macaco, feito um papagaio. Você não está com uma coisa autônoma dentro de você, você está com uma coisa heterônima, você está fazendo o que os outros mandam você fazer, e não o que é certo. Você faz para imitar. Você é um macaquinho. Tá bom? É assim que funciona. Gente, olha, um beijo para vocês. Eu gostaria de agradecer muito as curtidas e tal. A beleza que foi essa live. Foi maravilhosa, porque eu falei de Yeshua, o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Oxalá, o verdadeiro Salvador pelas palavras, não pela igreja. Salvador pela beleza filosófica, não por um sacerdote. Salvador de almas pela lógica, a fé raciocinada. E não é para acreditar, é para saber. Ele existe, ele vive no teu coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É mesmo. O caminho através das palavras. A verdade, porque ele falava a verdade. A vida, porque só tem vida quem cumpre com as coisas honestamente, com ética, sem roubar de ninguém, sem usurpar a alma, sem insultar as pessoas, sem entrar na live dos outros para criticar quando não pode. Porque é o seguinte, você até pode, mas não deve. Eu sou educado o suficiente para não entrar em nenhuma live evangélica para estar criticando ou metendo o pau no pastor, embora eu não concorde com ele. Eu não concordo, fico de bico fechado. Eu já vi vários começando um monte de bobagem. Padres também, rabinos também, islâmicos também. Mas também, espíritas também conversando bobagem. Umbandista também conversando bobagem. Mas eu nunca entrei em live de ninguém para respeitar, para dizer alguma coisa com a pessoa. Um ótimo dia e a bênção. Não fica dando palco para intolerante. Não fico não, querido. É só porque a gente às vezes tem que puxar a orelha. Jesus não puxou a orelha, não expulsou os vendilhões do templo. Eu estou expulsando os vendilhões do templo aqui. Eu estou dando de Jesus, embora não seja ele, nem chega aos pés, nem chega nem ao pó da parede onde ele tocou. Tá certo? Não sou. Eu sou um ser cheio de defeitos, cheio de broncas. Essa live vai ficar gravada, vai passar na rede vizinha. Eu vou lá, vou gravar ela, vou descarregar no celular, vou passar para a rede vizinha, aquela dos canais, né? Aquela que vocês conhecem, tem aí no meu TikTok, tem até um linkzinho para apertar, se inscrever lá e você assistir essa live todinha novamente. E ver a batalha do cara que defende o Yeshua original. O Jesus original. Tá certo? É por aí.
Bom dia, Peter! E aí, beleza, velho? Coisa boa. Tá? Curte, compartilha, republica, para que a gente tenha mais pessoas escutando palavras verdadeiras e não coloque os flácidos para acalentar bovino. Conversa mole para boi dormir. Eu não tenho conversa mole aqui. Aqui eu vou na tacada. Eu vou até o fundo. E eu não tenho medo de conversa fiada, não. Sabe? É por aí, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado por assistir a nossa live. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela consideração. Muito obrigado pela educação de cada um de vocês. Muito obrigado pela fantástica contribuição que vocês sempre nos dão nas nossas lives. Oi, Carlos, tudo bom, querido? Tudo bem? Eu não te convido, queridão, porque eu já tô de saída, né? Eu já, desde as 9 horas, das 10 horas que digo, 5 para as 10 que eu tô aqui, tá certo? Já tô há mais de 1 hora, né, aqui. Ótimo trabalho, acabou de receber distintivos de presenteador, gostou da live, obrigado aí, Peter, valeu, rapaz. Olha, é isso que me motiva, gente, é gente com consciência também, ou com a consciência despertando. Isso é que me dá alegria no coração, isso é que estimula a minha alma, e não dinheiro, ou qualquer coisa. Dinheiro é bom? É. Conforto é bom? É. Uma casa boa é bom? É. Mas não uma casa com 24, você só dorme no máximo você tem mais 2, que é para hospedar as pessoas, os seus filhos. Entendeu? Uma casa com 200 banheiros. Para quê? Desculpa, mas você só tem uma bunda. Né? Você só tem um aparelho para urinar através dele. Então, quer dizer, por favor. Aí você tem 200 carros, mas só usa um. Porque você não consegue dirigi-los todos de uma vez só. Não é hobby, eu sou acumulador. Você é um acumulador, você está dizendo. Aí, ó. É um hobby, não é uma necessidade. Necessidade é uma coisa, hobby é outra. Sacou? E era isso que Yeshua defendia. Você pode ter o que você quiser. Agora tenha o suficiente para você. O suficiente para ajudar outras pessoas. Mas não para acumular. Você não é acumulador. Você é um fiel depositário. Porque nem carro, nem casa, nem nada você vai levar. Caixão não tem gaveta. Notícia de última hora. Não dá, não rola. Você não vai levar joias, nem dinheiro, nem nada. Sacou? Você leva a sua consciência para lá. E eu não queria ser esse pastor que matou as pessoas de Covid porque vendeu um feijão, ou porque não usou máscara, ou porque deu uma injeção, uma vacina e as pessoas não usaram máscara. Esse é um pobre. Esse acumulou muito dinheiro aqui e acumulou muita dívida na própria consciência. Isso é uma tristeza. Beijo no coração, Pai Luiz, namastê. O ser grandioso que existe em mim, saúda, respeita, admira o ser grandioso que existe em você. Um beijo no coração, paz, luz, namastê, muita axé, saravá pra vocês. Tchau, valeu. Esteja com Yeshua, sempre. Como eu estou. Eu sempre faço questão de dizer isso, eu sempre estou com Yeshua. Né? Ah, você crê em Cristo? Creio sim. Creio não, eu sei de Cristo. Eu não creio só. Tá bom? Beijo no coração, tchau.